essa gravação, né, é para você que vai ter a devolutiva aí do Evoke, ok? Então nessa primeira parte aqui é só uma capa, uma apresentação, né, falando das 6 dimensões. Lembre-se que antes de você receber essa devolutiva, ela normalmente é uma devolutiva paga, não é uma devolutiva gratuita, porque ela é uma devolutiva detalhada, ok? Ela vai além do que você viu no site, lá dentro do site do equipe10x.com/evoke, vai além daquela devolutiva e vai falar dessas 3 dimensões, né, do orientado à performance. É um texto que, quando eu comecei o meu doutorado, eu achei bastante relevante, né, até mesmo porque tem a ver com teatro e é uma das coisas que eu gosto, então eu acho muito bonito esse texto. E ele é de um livro americano, aí de um autor americano. Eu só traduzi e deixei aqui, que eu acho uma definição romantizada aí, né? O Evoke é uma proposta de você buscar o seu autodesenvolvimento, né? Você buscar o seu crescimento a partir do a sua capacitação, a partir do seu autodesenvolvimento. Ou seja, eu não tenho aqui por trás nenhum propósito de vender nenhum treinamento, vender nenhum curso, vender nenhuma capacitação para você, né? A minha proposta é apontar as suas competências, né? E dentro dessas competências você buscar desenvolvê-las, tá? E o mais importante é que você está vendo que o Evoke, né, ele tem esse TM. O Evoke, ele é patenteado, tá? Ele é uma marca registrada, está registrada no meu nome, mas esse TM não é de trademark, né? Esse TM é de Think Model, que nada mais, nada menos o Evoke é um modelo de pensar, tá bom? Ok, nessa primeira parte vai aparecer o seu nome e vai aparecer aqui um gráfico, tá? Esse gráfico pode ser orientado a resultado, esse gráfico pode ser orientado a propósito, e esse gráfico ele pode ser orientado à motivação. E o que eu estou mostrando para você aqui é a curva ideal, tá? Essa é a curva ideal, né, de cada um dos perfis. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que há um desequilíbrio, né, dentro de cada um dos perfis. Você vai ver que cada um dos perfis, o vértice do triângulo, ele é mais acentuado para uma das 3 pontas. Ok? Sempre vai ser assim. E aqui, quando você faz pela primeira vez o Evoke, você fica direcionado a uma dessas competências, a uma dessas capacidades, tá bom? Então aqui no caso eu estou dizendo que você é um orientado a resultado. Então eu vou te dar um breve texto mostrando as principais características do orientado a resultado, tá? Então teoricamente é nessa direção que o seu perfil está indo. Eu não estou dizendo que o seu perfil é dessa forma, porque muito provavelmente, né, o seu gráfico ele não apresenta essas dimensões, tá? Muito provavelmente ele não está nessas dimensões que está o gráfico ideal. E esse texto é relacionado, né, ou relativo ao ideal, tá bom? Ok. E aí quais são as dimensões que o Evoke analisa, né? Orientado a propósito, orientado a resultado e orientado à motivação. Então eu dividi em 12 competências, tá? Mesmo você considerando que cada uma dessas competências, muitas delas são vistas como habilidades, tá? Você tem razão, tá? Mas eu estou chamando elas de competências pela forma com que elas são tratadas dentro da ferramenta, tá? Da forma com que elas são avaliadas na ferramenta, se elas são vistas como competências, tá? Então aqui você tem as 12, né, competências que o Evoke analisa. E eu agrupei elas, né, em 3 dimensões: socioemocionais, que são relacionadas à sua parte inter e intrapessoal, como você se relaciona com você e com outras pessoas; a relacional, que é como você, que chama as transdisciplinares, que é como você utiliza como você utiliza da sua inteligência para o ambiente, como a sua inteligência é aplicada no ambiente; e as cognitivas, que é realmente a inteligência reflexiva, é a sua parte reflexiva, é a sua parte analítica, tá? E aqui explicando cada uma delas. Então essa legenda é uma legenda bem simplista, explicando cada uma dessas competências, tá? Então o que é
complexidade para a ferramenta, o que é flexibilidade cognitiva, o que é tomada de decisão, o que é pensamento crítico, tá? O que é inteligência relacional, o que é criatividade, colaboração e equipe, agilidade e dinamismo, tá? E por fim, empatia, inteligência emocional, relação com o medo e adaptabilidade, tá? Então, cuidado que às vezes algumas das referências que você tem, como, sei lá, pensamento crítico, você acredita que é uma coisa, mas a ferramenta ela tem uma visão um pouquinho diferente do que você acredita que é aquilo. Então, vale a pena você dar uma olhadinha para entender um pouquinho melhor, tá bom? E cada um dos perfis, né? Como que é orientado a propósito, né? O orientado a propósito, ele usa muito da inteligência dele. O orientado a resultado, ele usa muito, né, da habilidade de observação, né, e essa cognição social integrativa, ele vê como o ambiente funciona. E o socioemocional, né, ele tem muito dessa característica de motivação. Então cada um tem mais ou menos um perfil. O orientado a propósito, normalmente você vai ver os empreendedores têm normalmente esse perfil, né, porque são as pessoas que criam negócios, fazem negócios. Na orientada a resultados são as pessoas que fazem as coisas acontecer, são os executores. E os motivados, normalmente, esse perfil de coach, de técnico, né, de capacitar pessoas, de desenvolver pessoas, as pessoas mais voltadas para as características humanas, tá? E aqui é o primeiro momento, tá, que eu vou te dar uma avaliação pessoal, tá? Então, se você lá atrás, eu falei que seu perfil orientado a resultado, ali você tem um briefing, agora eu vou explicar para você, dentro da sua pontuação, né, o que mais ou menos o seu perfil, né, está apontando. Aqui você vai ter um resumo das características primárias, né, das principais características do seu perfil, né, avaliando pelas suas competências. Então, pela aquela pontuação que você teve, aqui eu vou apontar para você, né, de uma forma resumida as suas competências. Tá? Então, aqui você vai ver aquele mesmo gráfico que você viu lá atrás, né, o ideal, né, a variação máxima e mínima dele dentro do universo de máximo e mínimo, tá? E aí você vai ter uma ideia de aonde você está. Então você tem um máximo e um mínimo e aonde você está dentro desse universo de máximo e mínimo. Então, se você estiver ali nesse meio, né, você vê que você tem uma área muito grande aí de crescimento dentro da ferramenta, tá bom? E aí, no próximo chat, que é esse daqui, eu vou mostrar para você, dentro de cada uma das competências, qual que você tem mais, qual que você tem menos. Existe uma grande importância aqui, que é, vamos imaginar que você seja orientado à motivação. Então, essa socioemocional ela tem que ser alta. Às vezes, ela não é, porque você está usando essas competências relacionais. Então você usa muito das relacionais, porque os sócios emocionais, eles não, caracteristicamente, lembre que esse modelo é um modelo validado, segundo a fatoração, as competências cognitivas eles são baixas. Não é sinônimo que ele tem pouca inteligência, é sinônimo que ele usa de algumas competências para suprimir outras. Por isso que o gráfico é desequilibrado. Que às vezes você tem aquele primeiro momento e fala assim, nossa, então significa que uma pessoa socioemocional ela não tem inteligência? Claro que ela tem, tanto quanto a cognitiva, só que ela utiliza a competência socioemocional dela para resolver as mesmas coisas que a pessoa que usa competência cognitiva usaria, né? Assim como quem tem competência cognitiva muito alta tem a socioemocional muito baixa, né? Ele não vai ter empatia, ele não vai ter inteligência emocional muito alta, essas competências dele normalmente são baixas, porque é desequilibrado naturalmente o gráfico, tá bom? E aqui eu vou te dar um resumo das que você tem forte, nas 3 dimensões, quais são as altas e quais são as baixas, tá bom? Então essa é a devolutiva do gráfico, lembrando novamente que esse gráfico, né, essa devolutiva, ela é uma devolutiva paga, ela não é uma devolutiva gratuita, né? E aí eu finalizo aí, né, que o Evoke não é uma ferramenta comportamental, é uma ferramenta motivacional, né, uma ferramenta que analisa a sua motivação e não o seu comportamento. Caso você tenha dúvidas e queira informações adicionais, né, entre em contato comigo, tá aí o meu e-mail, tá aí as minhas redes sociais para ficar mais fácil para você entrar em contato comigo, e eu peço para você, né, me seguir nas redes sociais, principalmente aí no Instagram e no LinkedIn, que é onde as coisas normalmente acontecem, né? E só para finalizar, quando eu falo que a ferramenta comportamental
e não uma ferramenta motivacional. Imagine um barco, né, no mar, né, e a âncora dele. Comportamento seria o barco, né? Então o barco fica mediante a onda e a maré, ele fica indo para um lado e para o outro, ele fica navegando, né, até uma certa distância. A motivação seria a âncora. Então não interessa para onde o barco vai, a âncora vai estar sempre presa ao mesmo ponto. Então essa é a ideia do que significa a palavra motivação para a ferramenta. Tá? Não interessa como é o ambiente, você sempre vai ter aquela competência. Se você tiver dificuldade em relação com o medo, você sempre vai ter dificuldade em relação com o medo, exceto se, e somente se, você desenvolvê-la. Né? Se você tiver uma inabilidade em lidar com complexidade, né, então não interessa que contexto eu te colocar, né, você sempre vai ser inapto a lidar com complexidade. Se você tiver inabilidade com pensamento crítico, é a mesma coisa. Então, se você não tiver empatia, então são competências que você pode desenvolver desde que você queira. Né? Algumas competências, mesmo elas sendo dom, né, existem alguns estudos que falam que algumas competências são dons, mas todas as competências, segundo o meu estudo, todas elas podem ser desenvolvidas. Tá bom? Espero ter esclarecido para você e qualquer coisa entre em contato. Então essa é a devolutiva do Evoque.